Este vídeo tutorial tem a função de demonstrar o passo a passo para processamento de dados dos drones da linha Enterprise da DJI. Utilizaremos o software RTK-Conv e o RTK-Post, que são aplicativos fornecidos com a RTK-Lib, que é um conjunto de aplicativos gratuitos para processamento de dados GNSS, e usaremos também o T2R Geotagger, responsável por fazer a atualização e correções nas imagens para serem processadas por software como Metashape, Pix4D, etc. O RTK-Conv, como o próprio nome sugere, é um programa, um aplicativo para fazer conversões de formatos, e a saída dele sempre é um formato Hynix. Um arquivo Hynix é um arquivo de troca de informações GNSS, então é necessário utilizar esse formato para processar no software RTK-Post. Então, o RTK-Post aceita de entrada arquivos Hynix. Então, o RTK-Conv converte, o RTK-Post processa e o T2R Geotagger faz a atribuição das coordenadas precisas, interpolação do tempo, correções de projeção, de rotação do drone, várias etapas de processamento que precisam ser feitas para um adequado georreferenciamento das imagens. A primeira etapa é reconhecer os dados que utilizaremos no processamento. Então, como estamos trabalhando com processamento relativo cinemático, precisamos ter os dados da base e os dados do rover. No nosso caso, a base é instalada em campo e o drone serve de rover. O drone tem um receptor GNSS instalado que registra todo o caminho do drone juntamente com cada vez que uma imagem é tomada no mapeamento. Então nós temos aqui um arquivo de base, temos os arquivos, no caso a base utilizada foi uma DRTK da DJI, ela fornece os dados brutos. Nós vamos converter esses dados brutos para Hynix. Eu vou só mostrar uma conversão, caso precise processar no PPP do IBGE, que é uma forma de determinar a coordenada precisa da base. Nós vamos converter, tem que ser nesse formato 2.11, e para o PPK nós vamos manter a versão 3.04, que é uma versão do Hynix que suporta mais observáveis, é uma versão mais recente, né? Que suporta mais observáveis, mais constelações, e isso vai ser mais interessante no processamento do PPK. Sempre é interessante usar o maior número possível de constelações e observáveis. Temos aqui um arquivo de pontos de terreno, ele está referenciado ao sistema Cirgas 2000, com altitude elipsoidal, na projeção TM. Basicamente é um arquivo de pontos com coordenada este, norte e altitude elipsoidal. Nesse caso aqui, não está sendo usada a correção da altitude normal, então nós só vamos utilizar a altitude elipsoidal. E temos as imagens, a pasta que veio do drone, basicamente é uma pasta contendo as imagens do voo e arquivos TimeMark, esse é MRK, então tem algumas informações para cada imagem, está contida aqui a informação aqui dentro. Um arquivo BIM, que é a trajetória bruta coletada no rover, né, no drone. E esses dois arquivos, que são um arquivo de Hynix, né, de observação, OBS, e o de navegação, .nav. Localizamos aqui o nosso conjunto de dados, é o suficiente para a gente fazer o processamento. O primeiro passo para o processamento é deixar todos os arquivos recebidos no formato conhecido e que o RTK-Post entende posteriormente, bem como o T2R Geotagger. Nesse caso, vamos converter primeiro a base, né? Os dados brutos estão nessa pasta aqui. Eu já deixei algumas pastas criadas, mas depois a gente transfere os arquivos para cá. E então, esses dois arquivos referem-se a uma única coleta. A base da DJI, ela divide o arquivo por horas. Então, na conversão, faremos a junção desses dois arquivos em um único arquivo Hynix. Executamos o RTK-Conv, ele tem essa aparência. Basicamente, arrastamos um dos arquivos para esse campo e colocamos aqui um asterisco, ou seja, todos os arquivos .dat dessa pasta serão usados e unificados em um único arquivo Hynix, para ser usado depois no processamento. Eu vou dar um nome sugestivo aqui. Primeiramente, nós vamos converter para a versão 2.11, que é usada para enviar para o PPP do IBGE, e depois ele fornece um relatório, e esse relatório tem as coordenadas que serão usadas no processamento relativo, no PPK. Options, eu já deixei 2.11 aqui. A última versão
que o site do PPP do IBGE aceita EA211. Vamos mandar converter. Ele pergunta uma data, nós colocamos a data do dia do levantamento, então 2023, 0510. Está aqui, ó, está no nome do arquivo, RTK07. Né? Então, se for aqui, essa aqui é a data que o arquivo foi coletado. E aqui é hora e minuto. Tá? Então, só colocamos o dia, a hora podemos deixar a 0 horas mesmo, e apertar o OK, ele vai gerar o arquivo de saída. A gente pode visualizar o conteúdo desse arquivo, ele vai mostrar as coletas que foram feitas, né? Tem várias informações aqui, mas o objetivo desse vídeo não é explicar essas ferramentas. Tem bastante material para pode obter mais informações sobre isso. Ok, geramos a versão 2.11, imaginando que usaremos esse arquivo no PPP do IBGE. Agora vamos gerar a versão 3.04 e mudamos aqui também. Clicamos em Options novamente e colocamos a última versão disponível, que é a versão que suporta mais observáveis e mais constelações. Ok, essas configurações já estão adequadas e agora realizamos novamente a conversão. É o mesmo dia, 2023, 0510, né? Tá aqui tá de trás para frente, ano, mês e dia, e a 0 horas. Foram gerados na versão 3.04. Da mesma forma, você pode plotar e usar as opções que o RTK Post te fornece para essas conversões, visualização dos dados, etc. Pronto, a conversão está feita. Podemos finalizar o RTK Conv. E nesse caso aqui eu já vou separar o Hynix. Vou dar um Ctrl X aqui, eu vou remover ele dessa pasta e colocar aqui nessa outra pasta Hynix 2.11, PPP do IBGE. Hynix o 3.04 eu vou pegar lá, vou na pasta RAW e vou recortar ele daqui, Ctrl X, e venho e vou colar aqui na pasta Hynix 3.04 PPK. Tá? Então esse arquivo daqui, esses dois arquivos serão usados no processamento do PPK e esse daqui, PPP do IBGE. O resultado desse processamento do PPP do IBGE, eu vou deixar ele aqui dentro, ó, só para a gente localizar mais fácil. E já vou abrir ele para a gente consultar depois as coordenadas. Pronto, já temos os dados da base convertidos. Os dados do rover, eles ficam agrupados numa única pasta, então imagens juntamente com os arquivos Hynix e esse arquivo de marca, esse arquivo MRK. Bom, a próxima etapa agora é fazer o processamento usando o RTK Post dos dados da base e do rover. Então nós vamos fazer o processamento relativo usando esse aplicativo aqui que vem com a família de software da RTK Lib. Então o RTK Post ele pede o arquivo rover, né, o arquivo Hynix do rover, ele pede o arquivo Hynix da base e alguns outros arquivos, nesse caso aqui, somente os arquivos de navegação. Tá? Então vamos só preencher esses campos, é bem simples. Colocaremos, a gente aqui está na base, veja, base, né, 3.04. Então, simplesmente arrasta o arquivo OBS da base para o campo da base, que é esse segundo campo. E um arquivo nav eu vou arrastar aqui. Perceba que tem vários campos que podem ser preenchidos aqui. Você pode usar o arquivo nav da base, ou do rover, ou colocar os dois juntos. Normalmente eu coloco os dois juntos. Ok, colocamos a informação da base. A informação do rover já está junto com as imagens. Então colocaremos o primeiro campo, o OBS, né, o arquivo OBS Hynix, que veio do rover. E o arquivo nav do rover colocaremos nesse segundo campo aqui, dessa sequência de campos aqui. Nesse momento aqui já está preenchidos os arquivos, nós já informamos os arquivos necessários para o processamento. Falta somente, selecionamos essa opção Options, o botão Options. Essa configuração ela já vem por padrão configurada dessa forma, não precisa mexer. Então, para cada levantamento que é feito, quando muda a posição da base, esses campos devem ser mudados, né? Devem ser informados adequadamente a coordenada da base. E da onde vem essa coordenada da base? Nesse caso, ela veio do descritivo do PPP do IBGE, o resultado do processamento. Eu estou com ele aberto aqui, tem várias informações aqui. Basicamente, o que a gente vai usar é essa informação de latitude, selecionar e copiar, e vou colar aqui, novamente para a longitude, selecionar e copiar
e vou colar nesse campo. Importante observar que tem vários formatos de entrada, tá? A gente está entrando em formato grau, minuto e segundo, mas o RTK Post não aceita esses caracteres aqui, ó. Então a gente tem que remover e deixar um espaço separando grau, minuto e segundo. Importante atentar, latitude no Brasil, né, no território nacional do Brasil, quase toda é negativa. Quando passou do Equador para cima, aí ela fica positiva. Então, observar esses sinais negativos que vêm no próprio relatório, no caso da latitude. No caso da longitude, todas as longitudes nossas serão negativas, né? Observar também esse sinal aqui, tá? Se colocar errado, vai processar errado. Então eu removo os caracteres e troco vírgula por ponto. E vou colocar essa altitude geométrica, tá? Que a gente também chama de altitude elipsoidal. Então ela vem com vírgula, vou colocar o ponto aqui. Nesse projeto a gente não está usando correção da altitude normal, porque os pontos de cheque ou controle que foram coletados estão em altitude geométrica. Antena type, você pode vir aqui, ó, é o tipo da antena, né, o modelo da antena. Não disponível, então você deixa o campo vazio. E aqui a altura da antena. Então, a altura da antena, que vem no reporte, a gente tem que usar também aqui no campo. Ok. Para cada processamento que você for fazer, você tem que sempre observar essa aba Positions e preencher esse campo aqui de Base Station. Podemos dar OK e já está pronto para processar. Podemos clicar em executar. Então ele vai ler os arquivos, está carregando os arquivos na memória. E aqui embaixo aparece algumas informações sobre o processamento. Perceba que ele mostra o instante do processamento e esse valor Q igual a 1. No caso do processamento relativo, ele começa com Q igual a 2, lá no começo ou no final aqui. E depois ele espera-se que ele fique em 1 a maior parte do tempo. Tá? E nesse caso, o que ele está fazendo? Ele processa no sentido do início do final e depois do final para o início. E combina os dois. Então ele já fez o processamento, realmente muito rápido. E ele vai soltar esse arquivo .pos lá na pasta onde está o OBS, o arquivo OBS do rover, tá? Então a gente vai usar esse arquivo POS depois no T2R Geotag. Ok, processou. Se você quiser mais informações estatísticas ou do resultado do processamento, você pode clicar aqui em Plot. Ele vai te mostrar o formato do voo. Aqui no centro é a posição da base, onde está instalada a base. Você pode clicar nessa caixinha aqui e selecionar algumas outras informações, que ele vai mudar o gráfico. Essa opção Residuals mostra a incerteza na estimativa de cada um dos pontos. Perceba que é um valor bem pequeno de erro, menor que 5 centímetros para a grande maioria do processamento. Você pode exportar um KML, por exemplo. Colocar aqui, ó, Google Earth, KML, Convert, e abrir no Google Earth. Ele vai mostrar uma trajetória aqui para você verificar se realmente é aqui a posição que você fez o seu levantamento. Pronto, o RTK Post fez. Essas duas etapas já foram feitas. O próximo passo agora é o T2R Geotagger. O que ele pede? Ele tem essas abas, espera-se que o fluxo aconteça nessa direção: imagens, rover, trajetória e processamento. Essa configuração ela já vem nativa, configurada por padrão, não precisa mexer. Faremos a sequência que o próprio programa espera. O caminho onde estão as imagens, eu vou copiar aqui do Windows Explorer, colar nessa pasta e selecionar a pasta. Ok. Ele carrega completamente a lista, todas as imagens que ele encontrar, e mostra aqui embaixo imagens carregadas e imagens ativas 283. Ok, não tem nada para fazer aqui. Hover, o arquivo, no caso dos drones da linha Enterprise, ele precisa do arquivo MRK. Então, basicamente, ele vem em vários formatos aqui. Você vai escolher DJI Phantom 4. O importante é ser MRK, tá? É que ele suporta vários drones da linha DJI. O primeiro foi o Phantom 4. Seleciona o arquivo .mrk, ele vai carregar. Perceba que as marcas ativas e carregadas é o mesmo número de imagens, isso está ok, tá? Esse número tem que ser sempre igual. Pronto, carregamos a imagem, carregamos o rover, trajetória. Carregamos a trajetória, fica junto com as imagens. A trajetória é o arquivo .pos que a gente acabou de processar no RTK Post. Então, vemos aqui, selecionamos o .pos, ele vai carregar aqui, trajetória, vou entrar na aba Processing, e selecionamos o drone, que a gente, Mavic 3 Enterprise, clicar Run Processing, ele vai processar. No meu caso, ele já chamou os arquivos no editor de texto, caso você queira visualizar o resultado. Para cada imagem ele tem X, Y, Z e os erros. Essa etapa finalizou, não tem mais o que fazer, podemos fechar. Agora, o próximo passo é trabalhar no Metashape ou Pix4D. Nesse caso, eu vou usar o Metashape e mostrar como é que importa os dados para
gerar o mapeamento preciso e a gente vai verificar com os pontos disponíveis na área, como o resultado está. Nesse momento, vamos fazer o processamento das imagens utilizando o aplicativo Metashape, o Agisoft Metashape. Então, já inicializei o programa, eu já vou salvar aqui o projeto nessa pasta processamento. Vou lá agora, basicamente o que a gente faz nesse ponto aqui é seguir esse fluxo de processamento. Então, adiciona as fotos, vamos localizar as imagens, selecionei todas, carreguei todas, ok. Perceba que aqui as coordenadas das imagens estão em latitude e longitude. Então eu vou mudar aqui para o sistema de projeção da região, CIRGA 2000, UTM Zona 22, tá? E ok, mudei, porque o arquivo de saída do JTAG, ele já está em UTM 24. Devemos deixar compatível. Pronto, foi convertido para UTM, uso 24. Basicamente usamos esse botão referência, import referência. Importamos o arquivo TXT do GeoTag, então ele fica junto com o arquivo hover, que nesse caso também fica junto com as imagens. Então temos dois arquivos, GeoTag e Static. GeoTag é o arquivo das imagens, Static ele coleta os pontos que são estáticos da área. Nesse caso só tinha um, ele considera a base, você pode até inclusive usar a coordenada da base se ele aparecer na imagem. Então vou carregar o arquivo GeoTag, seleciono aqui o sistema de coordenadas, já está adequado, coloco o formato dos campos aqui, então tá certo também, ENA, altitude e os erros. Tem que ter os erros aqui também, tá? É importante ligar essa coluna, porque o PPK ele precisa ter essa informação de erro aqui carregado junto. Nome da imagem, coordenada EN e altitude e erro dessas três componentes. Pronto, foi carregado. Perceba que essa coluna accuracy ela está em negrito porque ela foi modificada, então essas informações de acurácia elas vieram do PPK. O próximo passo, vamos carregar os pontos de controle disponíveis, mas eu vou carregar esse arquivo estático que é da base. Vamos lá, GCP, tá certo, o formato, mesma coisa, coordenada EN e altitude. Vamos, ok, criou os pontos. Nesse momento aqui, já podemos inicializar o processamento. O próximo passo, depois de carregar as imagens e o hover, é fazer o alinhamento. É a configuração padrão do próprio Metashape. Inicializar e vamos aguardar terminar esse processo. Finalizado o processamento, agora vamos verificar como ficou a estimativa dos pontos de terreno após o uso do PPK. Perceba que sem medir nada, o ponto já praticamente cabe exatamente no local onde ele deveria ser medido. Podemos aqui fazer uma medição. Deu um erro de 44 centímetros, deixando o ponto como cheque, né? Tira o chequezinho aqui, ele vira um ponto de verificação. Um erro de 43 centímetros de altimetria. Às vezes isso se dá pelo fato da própria geometria do bloco, né? Então, recomenda-se marcar um ponto com apoio, processar de novo. E esse um ponto no bloco vai fazer as correções, finalizar as correções para que o erro no restante do bloco seja um erro bem pequeno. Todos os pontos já caem praticamente no local que tem que ser medido mesmo. O meu Metashape já está ligado à opção de medir automaticamente, então ele já mediu nas outras imagens. Eu estou mantendo todos os pontos como pontos de verificação. Pronto, tá aí apenas um ponto de controle foi usado nesse bloco, que é esse ponto 1 aqui. Esse é o resultado esperado do PPK. Se eu conseguir medir a base, ela também está aqui no levantamento. Mas está um pouco ruim de medir, porque é o chão, né? O ponto está no chão, fica ruim de medir. Mas já indica a posição da base aqui também. Pronto, esse é o processo, né? A gente finalizou
o processamento. A partir daqui, as etapas não referem-se mais ao PPK, são etapas de processamento convencional, mas por essa informação aqui, a gente já sabe os produtos cartográficos que vão ser gerados a partir daqui desse bloco, né, eles terão uma acurácia posicional muito grande se comparados com uma realidade de terreno, que no caso são os pontos de controle. Então é isso, tutorial finalizado. Obrigado, até a próxima.